Opa, e aí pessoal, tudo certinho? Tudo tranquilo, né? Bom, agora é meio-dia, tô aqui na frente da escola imigrante, né? Buscar a filhota na escola. Ela sai da escola meio-dia e meia. Eu não sei por que esse colégio libera meio-dia e meia, mas tudo bem. Então a gente vai ter uma meia hora aqui, então a gente vai continuar a gravação do curso, né? Hoje é mediunidade 04, os medos e como é que eu posso dizer assim, e dúvidas sobre mediunidade, né? E, a maioria de nós que tem mediunidade, e eu já passei por esse processo, até assim eu tenho uma experiência que eu nunca vou me esquecer, que foi lá no Centro Alunos do Bem, a primeira vez que eu vi um trabalho mediúnico aonde eu estava. Foi feito a mesa mediúnica, né? E eu tava na corrente e eu tremia que nem vara verde, assim. E aí muitos dos coordenadores lá vinham me perguntar o que que eu tinha. E eu sempre assim, buscando a verdade, dizia, não, eu não tenho nada, só que eu não consigo parar de tremer, né? Era um sintoma de mediunidade, mas também um sintoma de medo, tá? Daí, sinceramente, eu tava com muito medo do que poderia chegar ali, do que eu poderia ver. Então, uma das coisas que a maioria dos médiums, quando eles iniciam a busca pelo lado espiritual em centros espíritas, centros de umbanda, centros espiritualistas, é o medo, né? O medo de ver assombração, o medo de ver espírito, de ver entidades das trevas, de ver o demônio, o capeta, o satanás. E mas na verdade, pessoal, todos nós temos o medo do desconhecido. E na verdade, esse vídeo hoje, que é Mediunidade 04, os medos e incertezas, né, que era a palavra que eu queria falar antes e não vinha. Todos nós, quando a gente fez o vídeo A Missão, né, que eu falei quando a gente vem pra cá, que a gente fica com o mentor, né, não vou falar de novo. Até a gente chegar ao grau de consciência evolutiva de que somos espíritos num corpo de carne, a gente recebe muita programação de pai, de mãe, da família, da sociedade, por aí vai. E a gente recebe três programações que nos afastam da nossa espiritualidade, da nossa mediunidade, que é o sentimento de medo, culpa e separação. Vamos lá. Primeiro de tudo, recebemos, né, da religião predominante, que eu não vou falar, mas todo mundo sabe qual é a religião predominante, de que Deus está lá em cima nos céus e nós estamos aqui embaixo, que nós estamos separados dele. Não, a gente é uno com ele. E a gente está ligado a Deus, Deus está em mim, como Deus está em você que está me assistindo. Só que depende de cada um acessar o Deus interior que existe dentro de cada um de nós, assim como nós estamos interligados com as pessoas. Segundo aspecto, culpa. Recebemos uma programação da história da Carol. Para mim, tá, pessoal, eu respeito a opinião de cada um, mas é a minha opinião. Eu acho que eu tenho que externar a minha opinião. Para mim, Adão e Eva é a história da carochinha que alguém criou. Então, a cobra deu para Eva a maçã, e aí a Eva deu para o Adão a maçã. O Adão provou da fruta proibida, virou zoinho lá com a Eva. E aí viraram pecadores e nós somos filhos de Adão e de Eva e nós já nascemos pecadores. Não é assim que funciona, cara.
Nós não somos pecadores, a gente não tem culpa de nada, a gente está aqui para aprender, a gente está aqui para evoluir. Esse negócio que nós somos pecadores também é uma outra programação que a gente tem que começar a tirar de dentro de cada um de nós, tá? Que nós somos pecadores. Nós estamos aqui para errar, para quebrar a cara. Não é errado errar. Nós não aprendemos acertando, nós aprendemos errando. E só quem não erra é Deus. Então a gente precisa entender isso. Eu acredito que Deus, ele é Deus, né? Porque ele errou muito. E eu não acredito em Deus, um homem de barbas brancas, um velho de barbas brancas, um pedaço de pau na mão, dizendo: tu vai para o inferno, imundícia, e tu vai para o céu, meu querido. Não acredito num Deus assim. Um Deus punitivo. E outro é o medo, né? Medo de Deus, que se nós não formos bons, se nós não formos bonzinhos, se nós não praticarmos isso, aquilo, Deus vai nos punir. Então muitas vezes a pessoa quer ser boa para ganhar um terreno no céu. Que na verdade a gente tem que ser bons porque nós nos sentimos bem em sermos bons. É isso que eu queria dizer para vocês. E então é colocado muito medo na gente, com o diabo, o Satanás. Você que está assistindo esse vídeo, eu gostaria de falar para vocês o seguinte, tá? Que seja um despertar. O diabo não existe, tá? O diabo não existe, o capeta não existe, o Satanás não existe. O diabo, ele é uma... Falei alto que a mulher tava passando, chegou no olhar. A câmera não pegou, a mulher fez sinal da cruz. Continuando o vídeo. O diabo não existe, tá, pessoal? O diabo é uma invenção do homem, da religião predominante, para colocar medo. E muitas vezes para que a pessoa se exima da responsabilidade. Eu errei porque o diabo, o meu irmão, o diabo fez com que eu errasse. Mais ou menos uma coisa assim. Eu vou falar uma coisa para vocês. A gente precisa entender esse processo, assim, a culpa, né? A gente se sente culpado pelos nossos erros, mas a gente precisa entender uma coisa que é a grandeza da evolução espiritual. É aprender com os erros. A gente tem que virar os olhos para a gente e parar de ficar julgando os outros e apontar, o cara errou por isso. Não, a gente tem que cuidar da gente. E esse medo que a gente tem é uma coisa assim que na minha família, eu tinha medo de ir para a escola, porque tu vai para a escola, porque a professora é braba. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês, um pouquinho de mim. Eu tava na fila pra ir pra escola, tava chorando, de medo que a professora era braba. Então, a gente precisa entender o seguinte, o medo, ele... uma dos... Enrolei a língua aqui, tá? Mas fica legal porque demonstra que é bem humano, que aqui não tem nenhum mestre espiritual e sim uma pessoa igual a vocês. Um dos tópicos desse curso é: aqui nós encarnados no mundo físico precisamos entender que o mundo físico ele é dual, tá? Temos o lado positivo e o lado negativo de tudo. E uma coisa que a gente precisa entender, o medo, ele tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado ruim do medo é quando a gente trava e às vezes a gente tem que dar um passo muito importante na nossa vida através dos estudos, da evolução espiritual, e a gente trava, literalmente trava e não consegue seguir. Os espíritos das trevas, eles trabalham muito o medo. E no estudo da aura, né, que a gente vai ter aqui, a gente vai falar sobre a aura. Quando a gente tem medo, se abrem buracos na nossa aura, tá? A nossa aura é como se fosse um campo de proteção, como se tivesse uma bolha em volta que a gente não consegue perceber e nem ver. E os espíritos das trevas, os obsessores, eles sabem que se a gente ficar com medo, vai abrir vários rombos na nossa aura, onde muitas energias vão entrar e assim, acima de tudo, a gente vai ficar parado. A gente vai travar. E eles, tudo que eles querem é que a gente trave, porque a gente travando, se foi o espírito de luz, o espírito que vai evoluir, o irmão que vai buscar o processo de evolução para ele primeiramente, sem querer
aplausos, reconhecimento, nada, nada. Então, assim, o lado ruim do medo é quando ele nos trava, tá? Quando ele não nos deixa dar um passo à frente. E a gente precisa muito analisar esse processo do medo, meus irmãos, pelo seguinte, tá? Que eu queria falar para vocês. Se você tá com medo, porque você vê que tem um leão aqui, que ele pode vir me atacar e me comer, beleza. Agora tu tá com medo porque tu imagina que tem um leão aqui, ou tu tá com medo porque tu vê na parede um desenho de um leão, é diferente. A gente tem que ter esse bom senso, entendeu? Então, assim, a gente precisa, pessoal, muitas vezes enfrentar o nosso medo com muito equilíbrio, com muita sensatez, dar um passo à frente. Eu quero que você que está me assistindo entenda uma coisa. Todo mundo tem medo. Eu já tive muito medo, eu às vezes tenho medo, mas existe uma frase espiritual que eu gostaria de passar para vocês que me acompanham, que inclusive eu quero poder fazer uma tatuagem dessa frase porque ela tem um significado muito forte para mim, que foi uma entidade de luz que me passou, né? E eu vou falar para vocês, a entidade que me falou foi num centro de Umbanda branca, chamada Pai Ogum, a quem eu dou todo o merecimento dessa frase, que ele falou assim: filho, medo é falta de fé. E eu nunca vi tanta sabedoria numa frase, porque realmente, quando a gente tem fé, quando a gente acredita em Deus, nos guias, nos amparadores, nos espíritos de luz, a gente vai encarar aquilo que tem que encarar. A gente não pode se travar por medo, entendeu? E uma das coisas que eu queria falar pra vocês, assim, que na escola, na segunda série, parece que era uma coisa que mais ou menos me preparava pro dia de hoje, né? Eu vou fechar o vidro aqui que parou um micro-ônibus do meu lado e o cara vai pensar que eu sou fora da casinha. Na segunda série tinha um Ademir, um amigo, assim. Só que o Ademir, ele era grande, e outra coisa, ele era meio assim, ele tinha algum probleminha, porque na segunda série eu me lembro que os meninos tinham 8 anos e ele tinha repetido 2 vezes, ele tinha 10 anos, então ele era muito grande para a segunda série. E tinha uns 3 gurizinhos que batiam no Ademir, assim, só que eu me lembro que eu olhava para aqueles gurizinhos, porque tu fica quieto, porque senão se nós vamos pegar uma faca e vamos te matar, porque nós vamos te bater, tu tem que dar... Sabe aquele negócio de bullying, né? E aí eu recebi uma programação de meu pai, que meu pai dizia assim, ó, meu pai da criúva, né, homem macho, né, ele falou assim, Dudu, né, quando na infância era Dudu, não Duda, né, Dudu, é o seguinte, tu vai pra escola, se tu apanhar na escola, tu apanha em casa. Pensa numa programação, então eu já ia assim, e aí eu falei com o Ademir, falei, Ademir, por que tu tá apanhando esses gritos todos os dias? Porque eles ficam falando, Ademir, não tenha medo, Ademir, tu é muito mais grande e muito mais forte. E aí um dia o Ademir foi pra cima deles, bateu neles e esses guris nunca mais bateram no Ademir. Então assim, é mais ou menos como aconteceu num vídeo que tem na internet de um menino gordinho que apanha de um magrinho até ele se irritar e dar uma bomba no guri, sabe? E o que os gurizinhos faziam é coisa de obsessor, eles ficavam botando medo, ameaçando, e o Ademir estava travado. E aí, olha bem agora, né? Agora eu me achei. Aí chegou o Duda Amparador, né? O Amparanildo. Falei assim, Ademir, pensa no Amparador. Ademir, perca o medo e enfia a mão nos beiços desses guris. Pensa no Amparador, né? E cara, é isso que muitas vezes os irmãos do outro lado das trevas fazem com a gente, botando medo que você não vai conseguir, que você não vai, que você é perdedor. Mas a gente tem que buscar aquela força da gente. E eu gostaria de mais uma vez pegar essa frase. Medo é falta de fé, porque uma das coisas que eu quero que vocês entendam nesse curso de mediunidade que é assim, ó, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Você nunca vai amar alguém se você não se amar. Nós só damos aquilo que nós temos. E você nunca vai ter fé em Deus se você não tiver fé em você. E eu pergunto para você, qual que seria um sinônimo da palavra fé? Acreditar.
Então tu nunca vai acreditar em Deus se você não acreditar em você, cara. Então assim, ó, medo é falta de fé. Fé é acreditar. Então nós temos que acreditar na gente. A gente precisa acreditar na gente. Então assim, esse medo que muitas vezes a gente vai pros centros espíritas, eu vou falar assim, ó, centros espíritas, centros de umbanda, templos, muitas vezes a gente tem que ver qual é a casa que a gente está frequentando. Por exemplo, lá na nossa casa Guerreiros de Luz, a gente tem uma regra que é sem incorporações de gritos, berros, uivos, escândalos, para que a gente não traumatize as pessoas. A gente trabalha das 8 da noite até as 10 horas aos consulentes, né? Sem fazer nenhum alarde, sem... E eu vou falar uma coisa, esse negócio de fazer gritaria, berros, isso aí é egocentrismo de médium, tá? Que quer mostrar o quanto que ele é médium, tá? E eu, lá em Guerreiros isso não é permitido, a gente fala para os médiums, porque o que que acontece? Eu falo para todo mundo, eu tenho um trauma de infância, minha mãezinha querida, né, que Deus a tenha, uma vez ela foi num centro espírita, né? E nesse centro espírita ele funcionava assim, ele fazia a mesa mediúnica na frente de todas as pessoas que estavam lá. E aí assim eu tinha 7 anos mais ou menos, entende? E eu me lembro que incorporava, gritavam, berravam e aquilo me traumatizou muito assim. Eu me lembro que eu fiquei mais ou menos uns 2 meses dormindo com a TV ligada. Então eu passei por esse processo e é um processo que eu quero que ninguém passe, entendeu? Então a gente precisa, assim, ó, o medo, ele precisa ser controlado, muitas vezes ele precisa ser superado. O lado bom do medo, que eu vou dizer para vocês, é o seguinte, ele te dá um stop, quando você pode colocar em risco a sua integridade física, quando ele faz você repensar aquele passo que você está dando. Mas assim, ó, você precisa ter o bom senso de saber, tá, mas eu tô com medo de me desenvolver mediunicamente. O que que pode acontecer? Olha, eu posso me desenvolver, aprender muita coisa. Tá, mas e fora isso, o que que pode dar de errado? Se você não encontrar uma casa boa, se você não tiver conhecimento sobre a direção da casa, só que muitas vezes a gente precisa entender que a gente vai aprender errando, que a gente vai aprender quebrando a cara. Eu aprendi quebrando a cara muitas vezes. Então, assim, ó, procure não se arrepender do que você fez, sabe? Procure, assim, ter a sua vivência, ter a sua experiência, viva a sua história. E busque conversar muito com as pessoas. Mas, assim, ó, esse medo, ele tem que ser superado. Nesse vídeo, o que, que a gente quer falar para vocês? Assim, quando você for buscar um centro para desenvolver a sua mediunidade, tenta observar o bom senso do dirigente. Observa se o dirigente não é aquele que quer aparecer mais que os médiums. Percebe se os médiums não têm são egóicos, é concorrência, um quer ser mais que o outro. Busque perceber se esse centro ele te conforta ou se ele te assusta. Acho que a grande sacada está aqui, tá? Sobre o medo. Perceba se a casa que você vai buscar, quando você falar os seus problemas, eles falarem que você tem mediunidade. Perceba se é uma casa que já vai dizer que tu tem trabalho de magia, que estão te perseguindo. Perceba se é uma casa que ela vai te assustar, vai te colocar medo, vai te desequilibrar. E se é uma casa que não, que ela vai te dar assim, uma base, vai te trazer tranquilidade, calma, essa casa que traz tranquilidade, calma, onde você é abraçada pelas pessoas, aonde não colocam dinheiro na frente da caridade, você vai ter uma resposta muito legal. Bom, é isso aí, 20 minutos, tá? A bateria está quase acabando. Então eu digo para vocês, finalizando o vídeo, viva as suas experiências. Tente superar o medo. Observe quando você tiver medo, se esse medo tem lógica.
Entenda que muitas vezes você não vai saber o que é o certo e o que é errado, mas tente viver suas experiências e ter aprendizado sobre aquilo. Lá na frente, pessoal, tente não se arrepender daquilo que você deixou de fazer. É aquela coisa que eu digo para todo mundo, quando você tiver 70 anos, 80, você dizer, puxa, como teria sido se eu tivesse desenvolvido a minha mediunidade ou em um centro espírita. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e é isso aí, espero que tenham gostado.